Boa noite, boa noite. Eu sou João Berezutti, esse aqui é o Bate-Papo com o João, e hoje eu tenho o prazer de conversar com Andresa Taglietti. É assim que fala o seu nome, Andresa? Andresa Taglietti. Uma pessoa fantástica, vocês vão adorar esse bate-papo, o assunto é bem bacana. E primeiro eu queria agradecer, Andresa, você ter aceitado o convite, a gente está falando aqui, poder passar esse conteúdo para as pessoas, muito obrigado. Você que está assistindo, não deixa de curtir o canal, se inscrever e compartilhar para os seus amigos. E aí, Andresa, eu queria que você se apresentasse para esse povo que está assistindo a gente aqui e os que vão assistir futuramente. Andresa, se apresente, muito obrigado e boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, adorei. É sempre muito gostoso falar sobre o que a gente gosta. Então, é mais uma oportunidade que eu tenho aí de conversar sobre esses temas e falar um pouquinho aí das minhas paixões, dos meus amores, né? Bom, meu nome é Andresa, eu trabalho hoje como instrutora de yoga e terapeuta Ayurveda, né? Sempre nesse pilar. Eu acho que a Andresa deu uma travadinha. O programa ao vivo é assim. Andresa, voltou? Oi, voltei? Oi, Voltei? Voltou, está no ar. Manda lá. Então, vamos lá. Começando de novo, então. Hoje eu trabalho como instrutora de yoga e terapeuta Ayurveda, sempre trabalhando essa filosofia aí do corpo, mente, emoções, né? São áreas que, desde os textos antigos, sempre falaram sobre isso. Então, a gente acaba aliando esses pilares no nosso trabalho, tanto como instrutora de yoga quanto terapeuta Ayurveda, para que a gente entenda um pouco que um não vive sem o outro e um influencia o outro, né? Ótimo. E como é que, fala um pouquinho, como é que você chegou, o tema aqui do nosso bate-papo, né? A vida pode ficar mais doce, né? Dá para fazer um caminho mais suave, né? Eu sei que você não esteve a vida toda atuando como terapeuta, né? Nesse caminho mais suave, você estava no embate do mundo empresarial, né? Que eu estou sabendo aí. E eu queria saber como é que foi esse movimento, como é que você saiu dessa turbulência da nossa selva de pedra e conseguiu ir para esse caminho mais suave, conseguiu ter essa vida mais tranquila, né? Explica para nós um pouco, Andressa. Olha, a minha formação é comunicação, sou formada em comunicação, em jornalismo, e nessa área de comunicação eu sempre atuei com empresas no mundo corporativo na parte de comunicação corporativa, né? Antigamente a gente chamava essa área de assessoria de imprensa, já passou pelo pilar também de relações públicas, relações corporativas, cada empresa chama de um jeito, né? Mas era olhar esse 360 da comunicação de uma empresa, falando com os seus pares, falando com os jornalistas, falando com seu público interno, seus colaboradores, seus funcionários, falando com associações, instâncias que são importantes para aquela área, para aquele ramo da empresa, né? Então, era um trabalho realmente de um olhar 360 para essas empresas, treinando executivos, para eles conversarem com os seus públicos também. Às vezes a pessoa, ela é uma ótima engenheira, mas ela não é uma boa comunicadora. Então, a parte técnica, ela sabe como ninguém, né? Mas na hora de se comunicar, como vive num mundo muito técnico, né? Num mundo que o dicionário é outro, o vocabulário é outro, quando vem para um mundo um pouco que precisa de um vocabulário um pouco mais comum, de um jeito de se comunicar um pouco mais comum, acaba se perdendo. Então, eu trabalhei muito tempo também com treinamentos de executivo, para exatamente alinhar essa questão de tom, de tipo de comunicação com os públicos de interesse, né? Só que eu sou jornalista moda antiga. Eu me formei numa época que ainda era máquina de escrever, que ainda tinha o fax, o pré-Google e tudo mais, né?
Então, quando eu comecei a entrar nos clientes com trabalhos de assessoria de imprensa, com as minhas ofertas de sempre, e eles começaram a me pedir trabalhos de mídia digital, eu entrei numa crise, né? Qualquer cliente que a gente entrava, me apresenta um trabalho de mídia digital, né? Eu comecei a entrar numa crise que eu falei, poxa, mas não foi para isso que eu me formei, né? Enfim, eu não sei mexer nessas coisas novas, né? Foi tudo muito assustador para mim. E eu fiquei num dilema, ou eu me aprofundo nessa área, faço um MBA, faço uma pós e me atualizo, ou eu vou fazer outra coisa da vida, porque, né, não dá para ficar brigando com isso. Era uma tendência, não tinha volta, tanto é que a gente vê onde o mundo está hoje, né, completamente dependente de tudo isso, né, e no bom sentido, né, veio realmente para, né, como um disruptor aí de várias coisas, mas não adianta ficar brigando, porque era aquilo e pronto. Então, ou eu mergulhava, ou eu saía. E aí eu resolvi, num momento de muito estresse que eu estava, principalmente por causa desse dilema de vida, procurar um médico integrativo. Estava assim, sem dormir, não estava comendo direito, não estava mais com essa disciplina do dia a dia, né, que todo mundo precisa um pouco para o autocuidado. E aí ele falou, vai fazer um tratamento Ayurveda e também acho que é legal você praticar yoga. Num primeiro momento, eu falei, gente, esse médico tá louco, porque, assim, eu corro 21 quilômetros, a minha vida corporativa é, assim, de 10 a 12 horas fora de casa, eu não tenho rotina, eu viajo muito por conta de trabalho e tal, né? E aí, um atalho de tudo isso é que hoje eu estou aqui, né? Então, assim, me fez tão bem e as coisas fluíram de um jeito tão bacana que eu fui fazer uma formação como instrutora de yoga, depois yoga terapia e também Ayurveda, né? Hoje, esse médico é o meu super amigo, irmão, que atende aqui do lado da minha sala, que é o Dr. Ricardo Balsimelli, e é muito bacana assim, ele ter mostrado esse caminho para mim e eu ter aberto, assim, eu estava disponível, né, para esse momento de vida, né? E aí a gente começa a caminhar de uma forma mais suave para a vida. A gente tem essa questão nossa, principalmente ocidental, da performance, da culpa de não estar trabalhando tanto, de não ter respondido um e-mail naquele dia, uma mensagem naquele dia, né, do que vai entregar para o seu gestor, para o seu cliente, né? Muita métrica, né? A gente é avaliado com muitas métricas, né? E a gente começa a perceber nesse caminho do yoga e do Ayurveda que dá para caminhar mais suave, que existem outras referências de mundo, de vida, do que é o seu bem-estar, do que é a sua qualidade de vida, do que é a sua saúde, de felicidade, né? Que felicidade que é essa? Será que não tem aí um hedonismo nas nossas, né, nas nossas atividades, nas nossas ambições? Será que a gente não consegue ser um pouco mais tranquilo, mais suave e caminhar mais suave com outro propósito de vida, né? E não é uma renúncia, não é isso. Mas a gente começa a perceber do que a gente está desconectado, né? Onde a gente perdeu a nossa conexão com o que a gente é, com a nossa essência, com a nossa natureza, e para onde a gente pode ir em busca desse resgate, dessa conexão, né? E esse caminho é mais suave, é mais doce, a gente não precisa ser tão sisudo, tão rígido, ter tanta carcaça. O ser humano, ele tem um sistema de defesa que é o lutar ou fugir, né? Então, ou congelar, né, que a gente chama em inglês, fight, flight and freeze, né? A gente está o tempo todo acionado nesse sistema, o tempo todo, no trânsito, no trabalho, nas relações, né, na nossa questão do que a gente vai entregar no final do mês ou não, para os nossos gestores, quem vai passar a gente para trás ou não, com quem que a gente tem que tomar cuidado, tem todo esse sistema que está o tempo todo acionado, né? E esse caminho vai mostrando para a gente que as coisas podem ser diferentes, que a gente pode trilhar esse caminho e chegar nesse lugar com as ambições que cada um tem, né, sem julgamento, sem problema nenhum, mas de uma outra forma. E você virou a chave, né? Você praticamente largou o corporativo para poder trabalhar
esse lado terapêutico, né? Trabalhar, você tem 2 trabalhos aí que a gente vai falar, que é o trabalho com a Ayurveda e o trabalho da Yoga, né? A gente vai chegar lá. Mas para quem não vira a chave completamente, né? Para a gente buscar um caminho do meio, né? Que é o que Buda falava, né? Que o melhor é o caminho do meio, né? Se eu não precisar largar, eu conseguir fazer uma meditação, fazer yoga, né? Como é que isso é possível nos dias de hoje? Como você orienta uma pessoa a fazer isso, a não se preocupar com o e-mail que tem que mandar na hora, a resposta do WhatsApp que eu preciso responder e conseguir se conectar e ter o seu momento, né? Como é que a gente adquire essa disciplina, Andresa? Eu acho que essa palavra é essencial, disciplina, né? Nós somos extremos, ou a gente é muito permissivo com a gente, ou a gente é muito rígido e tem uma exigência absurda com a gente, né? Eu costumo fazer uma metáfora aqui da corda de um violão, né? Para a gente tocar bem, para ele estar afinado, essa corda não pode estar muito esticada, muito rígida, mas também ela não pode estar frouxa, né? Ela tem um grau certo ali para estar afinado no lugar que ela está e no papel que ela cumpre dentro ali do violão, dentro daquela música, né? Então, eu acho que é isso a vida, né? A nossa rotina tem que ser assim. A gente tem que ter uma disciplina para o praticante de yoga e para o paciente de Ayurveda, para o praticante de Ayurveda, isso é super importante. Mas não é para ser uma coisa rígida, absurda, assim, que tem que fazer tudo direitinho, um checklist. Se for para ser mais um checklist na sua vida, não é yoga e não é Ayurveda. Checklist já chega ao mundo corporativo, já chega aos nossos compromissos com o entorno, vida social, família, tal. Se for para entrar nesse lugar de checklist, a gente já não está praticando nem yoga nem Ayurveda, né? A disciplina, ela é fundamental, sim, mas ela é fundamental com aquela, né, dá para abrir exceção, tem que ter uma flexibilidade, tem que ter uma fluidez, né? Então, o que eu faço normalmente com os alunos e com os pacientes? Eu tento entender a rotina deles, né, para dentro da rotina deles, sugerir algumas mudanças. Se de 5 mudanças que eu sugiro, uma ele faz, já é um ganho, né? E eu também não posso fazer algo assim, vou sugerir 20 mudanças e vou exigir para ele, olha, na primeira semana você faz 10, na segunda você faz mais 10, porque isso vai criar um processo de frustração na pessoa. E ela vai desistir, nunca mais vai querer ouvir falar nem de yoga, nem de Ayurveda. Sabe quando a gente se matricula na academia e pega aquela grade de aulas, assim, não, vou fazer essa aula de manhã, essa aula à tarde, essa aula à noite, aí eu vou no final de semana na academia, e não sei o quê. Dá 2 semanas você não aguenta mais a academia. Primeiro que o teu corpo dói, né? Segundo que você vai na sofrência, você vai na obrigação, e depois que você não aguenta mais passar perto da academia, né? Então, essa introdução ao yoga e ao Ayurveda precisa ser suave, precisa ser tranquila, precisa ser aos poucos, a gente precisa entender o que funciona para o paciente, para o aluno, e nesse processo todo, o mais importante é a autoobservação, né? Não adianta sugerir para o aluno, olha, faz pranayama todo dia, raspa a língua todo dia, né? Se ele não está olhando que a língua dele está com muita toxina, se ele não está percebendo que a narina esquerda e a narina direita, de repente, não estão com o mesmo fluxo de entrada de ar e saída, né? Então, tudo vai partir da autoobservação e da autopercepção. E tudo isso está no pacote disciplina, né? E o pacote de disciplina exige, sim, se você entra às 8, às 9 no seu trabalho, exige, sim, acordar um pouco mais cedo, não adianta. Exige, sim, você, de vez em quando, preparar o seu alimento, né? Exige você fazer uma higiene do sono. Aí vai, porque senão a gente também acaba se enganando, né? Faz Ayurveda porque é bonito, faz yoga porque é bonito, porque tem os textos antigos, mas na prática não faz, né? Com certeza, tem que vir com amor, né? E você tem que estar preparado e querer aquilo, né? Eu quero isso e vai fazer parte da minha vida, não vai ser imposto à minha vida, às minhas rotinas, né? Ele vem para fazer parte, eu acho que isso é importante. Mas vamos lá, você tem 2 trabalhos que você faz, né? E eu queria começar com a yoga, né? Eu queria que você falasse um pouquinho
pouquinho desse teu trabalho de yoga. Tem muita gente que está assistindo aqui, não sabe nem quando a gente for falar da massagem, é legal você pontuar Ayurveda, o que é, o pessoal entender, mas yoga, explica o que é, qual que é o seu trabalho e como é que você consegue ajudar as pessoas com essa terapia. Então, o yoga tem várias definições, várias frentes, e cada linha e cada experiência vai fazer o indivíduo definir de um jeito, né? O yoga é uma filosofia, ele é muito mais do que a postura física, ele é muito mais do que aquelas 2 aulas que a pessoa faz por semana, sai do estúdio lá com o tapetinho dela, bonitinha, feliz, né? O yoga é uma filosofia, tudo é yoga. O jeito que a gente trata as pessoas que trabalham com a gente, o jeito que a gente come, a relação com a nossa comida, a relação com o nosso sono, a relação com a natureza, tudo está envolvido em yoga, né? Nós temos alguns pilares do yoga que dão, assim, um pouquinho de orientação e falam muito sobre como agir e como estar no mundo, né? Como agir e como estar no mundo. Então, tudo é yoga, tudo está dentro do yoga, né? O que aconteceu com a modernização do yoga é que eles foram criadas várias linhas ao longo de séculos, de anos, de décadas, né? Muitas linhas voltadas somente à prática física, né, que são os asanas, que são as posturas que a gente conhece, né? Mas yoga, a Gita, que é uma das principais literaturas do yoga, né, yoga, e assim, não se fala em asana na Gita, né, se fala fala da nossa mente, como a nossa mente trabalha, fala sobre dharma, sobre propósito, sobre missão, né, mas não se fala, fica aí de ponta cabeça, né? Então, está dentro de uma filosofia que é muito mais ampla e muito maior do que o asana, né? O que aconteceu com essa modernização do yoga é que a ciência começou a olhar para isso, né? E começou a trazer grupos de estudo para eles saberem a relação, por exemplo, de yoga e relaxamento, estados da mente, yoga e dores crônicas, né? Então, começaram a fazer essas relações, criar esses grupos de estudo, fazer essas pesquisas para ver o que acontecia ali com a prática de yoga. E muitas das descobertas foram melhora de estados cognitivos, melhora de memória, a saúde mental, questões psíquicas, tudo entrou nesse pacote de benefícios do yoga, né? E aí a gente entra, então, num pilar do yoga, que veio com todo esse estudo, chamado yoga terapia, que é onde eu atuo hoje, né? A yoga terapia, ela vem para trazer essa consciência do praticante de corpo e mente, e muito com base em respiração e pranayama. A gente passa pelas posturas, né? Explica o que é pranayama, porque tem muita gente que não entendeu nada. O pranayama a gente não gosta de usar muito esse termo, mas ele é o mais fácil para a gente entender um pouco o que é o pranayama, né? São exercícios respiratórios, apesar de a gente não gostar muito, mas talvez é o que mais se aproxime, né? Então, são práticas respiratórias que a gente faz, muitas com retenção de ar na inspiração. Depois, quando a gente exala, a gente também espera um pouquinho para fazer uma nova inspiração, tem um intervalo aí, né? E aí existem pranayamas de vários tipos, uns que a gente começa com a narina esquerda, outros com a direita, há pranayamas que a gente inspira com as duas, retém, há algumas práticas também que a gente agrega outras coisas, como processos respiratórios de purificação, né? Então, tudo entra nesse pacote de práticas respiratórias ou exercícios respiratórios, digamos assim, embora não seja a melhor definição, talvez seja mais próximo, né? Então, nesse pacote, foi constatado que os pranayamas faziam muito bem para ansiedade, depressão, a questão de atenção e foco, memória, né? Então, a yoga terapia, sempre
pensando também um pouco e trazendo um pouco os asanas, as posturas, né? Posturas simples. A yoga terapia propõe posturas muito simples, não são 108 saudações ao sol, não é uma invertida para ficar de ponta cabeça, né? Não é uma torção que a gente nunca vai conseguir fazer, porque os indianos têm essa flexibilidade no DNA que a gente não tem, não adianta. Então, não é uma torção que a gente vai ver num livro e não vai conseguir fazer, são posturas simples que a gente vai relaxando naquele esforço e vai percebendo como é que fica a respiração e como o corpo responde àquilo, né? Então, o meu foco hoje dentro do yoga é esse afunilamento, trazer o aluno para essa consciência, respiração, posturas simples, porém poderosas, porque a gente esquece que a simplicidade tem uma potência. A gente vai para, mais uma vez, principalmente o Ocidente, a gente vai para a prática física vigorosa, né? A gente corre 5 quilômetros num dia, a gente já quer correr 10 no outro. A gente faz uma postura que a gente consegue virar um pouquinho para a direita num dia, no outro a gente já quer torcer inteira. A gente compete com a gente mesmo, né? Então, esse trabalho que eu faço, às vezes eu posso dar uma sequência, 5 dias seguidos, a mesma sequência para o aluno de posturas. 5 dias seguidos ele vai sentir coisas diferentes. 5 dias seguintes ele vai fazer uma torção, a mesma torção, de um modo diferente. Um dia ele vai estar um pouco mais flexível, outro dia nem tanto. Um dia ele vai conseguir ficar mais de um lado, outro dia nem tanto, né? Então, tudo isso tem o convite da autoobservação, né? Como você aceita essa sua fronteira com o que é confortável e desconfortável? Porque a primeira coisa que eu vou fazer, se eu virar bem para esse lado hoje, e se amanhã eu não virar bem, o que eu vou fazer? Vou me julgar. Eu vou falar, nossa, o que aconteceu? Ontem eu fiz essa postura super bem, o que aconteceu hoje que eu estou errada? Né? Como é que você enfrenta isso, né? Como você aceita essa barreira? Como você aceita essa fronteira do que é agradável e desagradável, confortável e desconfortável? Né? Então, todo esse trabalho vem nesse sentido do yoga. Eu trabalho com alunos particulares, a maior parte, e quando eu trabalho em grupo, eu trabalho com grupos pequenos, porque o feedback é importante, o retorno é importante. Se eu coloco muita gente na sala, eu não vou conseguir ouvir esse retorno individualizado, personalizado, daquele dia, daquela experiência que o aluno teve. Entendi. E aí você falou de grupo, né? Vamos já emendar isso, né? Você atende a pessoa no particular, né? Em pequenos grupos. E para a empresa, eu sei que você também faz esse trabalho, né? Como é que funciona? Faço. Normalmente, para a empresa, a gente não consegue se aprofundar tanto, né? Como eu te falei aqui, essas aulas, às vezes, elas demoram 2 horas, 1h30, 2 horas, né? E como eu te falei, são grupos pequenos que eu consigo ouvir cada um. Para trabalhos corporativos, os grupos são um pouquinho maiores, né? E a gente trabalha muito. Cada um vem com uma realidade diferente na corporação. Se a gente pensa numa fábrica, por exemplo, né? A gente tem a realidade da pessoa que trabalha ali na fábrica todo dia, até um gestor que fica home office, né? Então, a gente tem que trabalhar um meio do caminho, algo que seja comum, né? E que você vai conseguir sensibilizar essas pessoas, vai conseguir engajar essas pessoas e trazer a pessoa para a prática. E aí depende do formato que eu... Normalmente quem fecha comigo é o RH, que eu nem sei se chama RH hoje, antigamente se chamava RH, mas acho que é gestão de pessoas, algo assim, né? Mudou bastante. Cada lugar você encontra um nome agora. Normalmente quem fecha comigo... E aí eu ouço as demandas do grupo, né? Esse grupo está precisando de uma ação pontual apenas. Tem grupo que pede para mim, eu quero toda semana você disponível, toda terça-feira de manhã, das 9 às 11, e os grupos vão rodando, às vezes assim, das 9 às 9h30, 9h30, 10, 10, 10h30, 10h30, 11, né? E a proposta é essa, é trazer um pouco de essa mensagem, a vida pode ser mais doce, né? Eu acho que essa é a mensagem, você está num ambiente que é árido, que às vezes é hostil,
que é complicado, esse ambiente da desconfiança, esse ambiente da performance, porque é assim, não adianta, é assim, não é que a empresa é vilã, é assim, Faz né? parte do game, né? Faz parte, não tem nem, né, assim, não é porque a marca A é super, não é boa com os seus colaboradores, não é isso, isso é do mundo, da dinâmica desse mundo, né? Então, é trazer essa mensagem, olha, leva mais suave, leva de forma mais doce, leva mais tranquilo, né? Solta, a gente tem esse controle o tempo todo, solta um pouquinho, né? Deixa fluir. E a escuta é super legal, né? As conversas, as trocas são muito ricas, né? Eu peguei, na pandemia, muitas empresas que estavam com seus funcionários em parte home office, e os que estavam em fábrica, trabalhando com máscara, com revezamento de horário e tal, que passaram por lutos por conta do Covid, que ficaram meses sem poder ver seus familiares, né, que não foram a velórios dos seus familiares, dos seus amigos, porque na época não podia, né. Então, é estender a mão, né, é o acolher, é o estender a mão, é ouvir, e mostrar que essas ferramentas estão na pessoa, né? Acessa isso, dar esse caminho. A sua ferramenta está aí em você, não está fora, não está em mim, que estou ali conduzindo a prática, não está. É da pessoa, é ela que vai encontrar esse lugar dela. E essa dureza, quando você fala que a gente trata a vida dessa forma, né, quando está trabalhando no ambiente competitivo, mas depois que a gente aposenta, né, eu vejo das pessoas próximas, né, que aposentam, que param de trabalhar, ou que diminuem, mas assim, você precisa aprender a tratar a vida sem dar porrada nela, né? Porque você vem daquela dinâmica do seu trabalho, do dia a dia, e aí quando você para, você fala assim, poxa, mas e agora? Né? Então, é trazer isso aí. E aí, como é que o que você fala para as pessoas, assim, os mais idosos, né? Aquele pessoal mais velho, que nunca escutou isso, né? E que tem aquela fase da vida diferente, né? Como é que isso traz, o que isso traz para eles nessa faixa etária, né? O que você consegue trazer? Você sabe que, assim, eu falo que o yoga e o ayurveda, eles chegam num momento para a gente de maturidade nossa, né? E não tem a ver com idade. Às vezes, uma pessoa de 18 anos, ela é mais madura que uma pessoa de 80, né? Mas a gente precisa estar maduro para receber a mensagem do yoga e do ayurveda, né? E quando chega nessa fase dos 40, dos 50, e algumas pessoas questionadoras mais novas, porque existem essas almas antigas em corpos de 18 anos, né? As pessoas olham ao redor e falam assim: não pode ser só isso. A vida não pode ser só essa. Eu me dediquei 30 anos ao trabalho, eu me aposentei, estou aqui de braço cruzado, né? Será que é só isso? E aí eles começam naturalmente a se conectar com assuntos mais abstratos, mais profundos, né? Mais de sentido de vida mesmo, né? Mais assim de o que eu estou fazendo aqui, para quem tem família, filho, neto, bisneto, o que eu estou deixando de legado, né? Quais são as minhas conquistas, o que eu construí, né? E uma fase também de luto, você vai perdendo amigos, familiares, né? Então, começa a assustar esse momento de estar próximo à finitude também, né? E nesse momento, essas pessoas chegam para mim, a maior parte, né? Hoje, o que eu tenho muito de paciente e aluno são pessoas 40 a mais, 50 a mais, chegando nesse momento de vida, assim, tá, mas e agora? E agora? E o que vai ser daqui para frente? Porque mesmo que o que tem 40, que em tese está numa vida mais produtiva e ainda tem uma disposição física melhor, de mente e tal, está cansado já. A gente está vivendo numa sociedade que está envelhecendo a gente muito rápido, né? A gente tem recursos estéticos que nos rejuvenescem, né? Recursos tecnológicos que identificam doenças muito mais rápido hoje, um começo de um câncer, um começo de Alzheimer, a gente tem esses recursos científicos, mas a gente está cansado,
A gente não dá conta de abrir o WhatsApp e ver 950 mil mensagens, e os e-mails, e digital, e para quem tem filho, tem que dar conta do filho na escola, e chega o diário lá da escola com o que o filho fez, o que o filho tem que levar na aula seguinte e tal. As pessoas estão cansadas, a gente está numa sociedade esgotada, né? Essa sociedade do cansaço faz a gente buscar recompensas, né? Então eu vou comprar um carro novo porque eu mereço. Porque eu vou fazer não sei o quê porque eu mereço, né? Ou, hoje eu não vou responder. Aí também entra no oposto, né? No permissivo demais, na coisa largada. Hoje eu não vou fazer nada porque eu mereço. E larga, não se compromete com as coisas, né? Então, mesmo quem tem 40, 50, que ainda está numa fase produtiva, está se cansando mais rápido, né? E é essa turma que está chegando, tanto para o yoga quanto para o Ayurveda, essa turminha aí que tem chegado para mim, e é muito bonito, porque você dá só uma pílulazinha, você dá só uma degustação, e a pessoa está com tanta fome, com tanto apetite de se aprofundar ou nela, ou em coisas que fazem mais sentido para ela, que ela voa, assim, é um processo muito bonito. Não, é fantástico. Eu já tive essa oportunidade, porque a impressão que dá quando você consegue sair um pouquinho desse turbilhão é que você vive dentro do liquidificador. Aí vem alguma terapia dessa, te tira, mostra o liquidificador batendo. Eu falo assim, nossa, é lá dentro que eu estava. Nossa, aqui fora é tão melhor. Aí você tem que ficar se vigiando para não entrar de novo dentro do liquidificador. Essa é uma loucura. E dentro de todo esse processo tem a meditação, né, Andressa? Aí a meditação é aquela prática que, independente de você estar fazendo yoga ou não, você pode praticar em casa, né? Porque é um momento seu com você mesmo, onde você pratica a respiração, né? Fica lá, né? Começa fazendo 5 minutos, depois faz 10 minutos, depois faz 20 minutos, o tempo que você acha necessário, mas é bacana fazer isso, faz bem para a gente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, inclusive sobre postura, né? Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Na linha que eu sigo, né, de yoga, a gente fala que yoga é meditação, não são coisas separadas, né? Então, a gente tem os passos do yoga, nesses passos do yoga são as condutas, os yamas e os niyamas, enfim, são condutas não violência, né, o não apego, enfim. Passa pelas posturas físicas, e as posturas físicas vão levando para esse caminho da meditação, né? Posturas físicas, os pranayamas, a respiração, e isso tudo vai levando para esse caminho. Então, todo esse processo já é uma meditação. Porque a partir do momento que a gente senta no nosso tapetinho, né, e ali na postura, tal, começa a internalizar isso, começa a sair desse mundo do liquidificador, e começa a entrar nesse processo, a gente já está falando de meditação e de yoga, né? Temos o mito, né, da postura perfeita para o yoga, que é aquela postura de, né, com as pernas assim, o calcanhar perto ali do assoalho pélvico, tudo. Temos esse mito. Aqui a imagem, aqui, essa aqui que você está falando, né? Essa mesmo, a postura auspiciosa. Então, temos esse mito aí. E muita gente que começa a ficar na postura há muito tempo, nessa postura, começa a ter problema de joelho, de quadril, né? Porque nós não somos os indianos, né? Não viemos com esse chip da flexibilidade, né? Eles sentam para comer no chão, isso é outra história, né? Então, a gente faz adaptações para o Ocidente, né? Então, uma adaptação que a gente gosta muito de fazer é essa da cadeira, os pés bem presentes no solo, né? A gente deixa o pé bem presente no solo, e pode perceber que ele está um pouquinho afastado do assento ali, do encosto da cadeira, né? E por que isso? Porque esse eixo cauda-crânio é muito importante estar ativado, tá? Todo o nosso sistema nervoso passa por ali. A produção de hormônios está ali, todos os nossos órgãos estão nessa caixa também, né? Os nossos isquios, em inglês, existe uma expressão para eles chamado sitting bones, né? Então, quando a gente senta meio corcundinha,
com a coluna meio arredondada, pode perceber, os nossos sitting bones, os nossos ossos para sentar, não estão ativados em contato ou com o solo, ou com a cadeira, ou com a almofada, né? Eles estão meio para trás, meio para frente, mas eles não estão nessa postura ativada, né? Então, a gente fala muito essa questão dessa postura, ela tá correta, é muito importante, mas ela não pode ser rígida, né? Não adianta falar, agora eu vou sentar para meditar e ficar super rígido, e com a cara fechada, e fechar a boca, nada disso, né? Mais uma vez, trago a imagem de uma corda de violão, né? Ela não pode estar totalmente esticada, mas também não pode estar completamente frouxa. A gente precisa ter ali uma flexibilidade, como diz a Devi, minha mestre e professora, de um bambu, né? Tem que estar facinho, tem que estar disponível, tem que fluir. Se a gente trava tudo, enrijece tudo, a gente não vai ter essa fluidez no nosso corpo. E a gente não vai ter essa troca com o universo. A gente está fechado, tá? Né? Tá num lugar que tem uma borda aqui, uma carcaça que está fechando, né? Então, a gente tem que ter essa troca, essa fluidez com o universo, né? E também não pode ser frouxo. Ah, tá bom, vou sentar para meditar. Ah, tá bom, 2 minutos, já meditei. Não vai acontecer nada. Você vai ficar mais irritado e vai querer sair da postura logo e vai colocar lá no seu checklist, né? Do bom cidadão de 2020, do indivíduo de 2024 lá, meditei, beleza, hoje já tá pago, né? Como a gente faz na academia. Então, essa postura aí, quando a gente não consegue ficar sentado com a perna cruzada, que é a postura das literaturas antigas, de onde vem a prática do yoga, essa postura que está aí apresentada pode ser uma postura super boa e tranquila para fazer uma meditação. Muito bom. E tem um horário melhor para poder meditar? Ou isso aí é lenda? A gente fala muito dos horários de transição, do dia para a noite, que é o horário das 6 horas, né, 5h30, 6 da tarde, e da noite para o dia, também mais ou menos esse horário, 5h30, 6. O Ayurveda tem um conceito muito bonito que chama Brahma Muhurta, o horário do Criador. Então, você acorda 1h30, por aí, antes do sol nascer, e já se conecta, né? Se conecta com o jeito que você está respirando, com o seu corpo. Quem tem uma linha de espiritualidade se conecta com seus guias, com seus mestres, né? Então, seriam esses 2 horários, assim. Mas, por exemplo, tem uma linha de meditação que tem a ver com a sua relação com a comida, que a gente chama de Mindfulness Eating, né? Que é uma linha de como você se relaciona com a sua comida. Nessa linha, eles sugerem uma prática um pouco antes de cada refeição. Porque aí você já vai almoçar ou jantar mais tranquilo, você não está comendo na ansiedade, na distração, você está comendo com consciência. É uma meditação, né? Essa é uma meditação. Caminhar, o jeito que você caminha é uma meditação. Você lavando a louça é uma meditação, né? Então, dependendo da linha. Normalmente, nas práticas, nos livros antigos, nas literaturas antigas de yoga, são os momentos de transição, dia e noite. Muito bom, muito bom. Aí você falou de Ayurveda, eu quero entrar nesse tema, porque você também faz a massagem ayurvédica, né? E aí, antes de você falar da massagem, só dá uma conceituada em Ayurveda, para as pessoas saberem do que a gente está falando. O Ayurveda, ele é considerado ciência da vida ou ciência da longevidade, também tem aí algumas traduções, né, que trazem um pouco diferente esse conceito, mas é basicamente isso. E o Ayurveda, assim, o princípio dele é a nossa relação com a natureza, né? Ele defende muito, ele fala muito e traz muito isso, que o micro e o macro estão conectados, e a gente tem que observar a natureza para entender um pouco também dos nossos comportamentos, do funcionamento do nosso corpo e da nossa mente, né? Então, por exemplo, outono é uma estação super seca, né? Aquela transição entre ainda o verão e a chegada do inverno. Como a gente fica? Super ressecado, né?
A primavera, que é uma estação que tende a ser úmida, que ela traz o finalzinho ali do inverno, e ainda vai chegar o verão. Então, as geleiras começam a derreter, começam a se desmanchar já na primavera. Como o nosso corpo fica? Aquela sensação um pouco de inchaço, de retenção de líquido, né? Os horários do dia. O Ayurveda fala que a gente tem os elementos da natureza no nosso corpo. Então, qual que é o horário do sol, assim, de pico do sol? Das 11 a 1, meio-dia às 2, né? Então, no nosso corpo, o nosso fogo, o nosso sol também já vai estar mais ativo, né? E aí, o que o sol faz com a comida? Transforma, o fogo faz com a comida, transforma, metaboliza. Então, é a hora do organismo receber comida, transformar e metabolizar aquilo, né? Então, são essas relações, trazendo de um modo muito simples aqui, claro, mas são essas relações que o Ayurveda convida a gente a observar, né? E dentro de tantos pilares e de tanta beleza, de tanta poesia que tem o Ayurveda, existe um pilar chamado Sneha, que é traduzido como nutrição, amor, acolhimento, né? E dentro deste pilar tem a massagem ayurvédica, né? A massagem ayurvédica defende muito o uso de óleo no corpo, a oleação, e aí cada paciente vai ter um tipo de óleo, são óleos medicados para o paciente, né? E é essa terapia do amor, do acolhimento, do cuidado dele com o corpo dele, né? E o óleo morno, ele consegue acessar mais os tecidos do corpo, os sistemas do corpo, o funcionamento. Normalmente, quando você coloca um óleo morno na pessoa, ela começa a desmanchar, ela começa a relaxar, a respiração abre, o corpo abre, então ela automaticamente, no processo dela, já vai se entregando, já vai relaxando mais, né? E isso vai trazendo camadas da pessoa se conectar com ela, porque como que a gente faz no dia a dia, com a nossa rotina maluca, e poluição, e correria, e poluição sonora, e poluição visual, a gente vai desconectando com essa essência. Então é isso, o Ayurveda a massagem faz a gente sair desse liquidificador, coloca o paciente na maca, e também passa a mensagem, a vida pode ser mais doce, vamos lá, né? E vai trazendo esse acolhimento, essa coisa quentinha, morna, do toque, do cuidado, da respiração abrindo, né? É muito bonito ver um corpo que começa a respirar melhor, os pacientes começam a suspirar, né? Então, é dele, ele tá naquele momento que ele precisa se desconectar do que está acontecendo lá fora e realmente olhar para ele, né? E ele entra em meditação também, né? Muita. É um momento de autopercepção, né? Da pessoa tá ali na maca se observando, se olhando, se nutrindo em todos os sentidos, porque ela, né, o toque e a nutrição do óleo. Os óleos medicados do Ayurveda são o queridinho do Ayurveda, né? Então, um óleo de gergelim, um óleo de mostarda, um óleo de girassol, devidamente medicado para aquele paciente, para aquele momento, porque eu posso medicar um óleo para um paciente no verão e no mesmo paciente no inverno vai ser completamente diferente, né? Dependendo da idade dele, dependendo do momento de vida dele, dependendo se ele está morando em São Paulo, se ele vai para Brasília, que é super seco, se ele vai morar na praia, que é super úmido, né? Então, é um momento de acolhimento, de nutrição, de hidratação do corpo também, né? Promove um relaxamento, enfim. E dá uma regulada, né? Às vezes a pessoa está com excesso de energia. E às vezes a pessoa está com falta de energia. Então, dá uma equanimizada, assim, né, como ela chega e como ela sai, a gente consegue dar uma equanimizada. Não são sessões milagrosas, né, não dá para fazer uma sessão, sair daqui e falar, nossa, relaxei, a Ayurveda é tudo de bom na minha vida e ponto, entendeu? Tem uma sequência, tem um racional, precisa ter o quê? Uma disciplina do paciente, né, para isso acontecer. Isso aí. Então, assim, a massagem ayurvédica, ela não é olha, me deu uma fisgada aqui no ciático, estou com uma dor, Andresa, me ajuda aí. Não, você está trabalhando
a pessoa energeticamente, você está trabalhando a respiração, né? A respiração dos poros, né? Das suas células, né? Você passa o óleo, você está trabalhando ela como um todo. Não tem nada a ver, é uma coisa completamente diferente, é isso, né? É isso. Existem óleos medicados para dor, existem óleos medicados para dor crônica, claro, né? Mas a ideia é não chegar nesse ponto. E assim, esses óleos não vão fazer milagre, né? Se a pessoa chega aqui com uma dor no ombro, eu vou passar um óleo medicado nela, mas se o que está provocando a dor no ombro, ela não investigar e ela não descobrir, e às vezes não é nenhum movimento físico, né? Não é um movimento de repetição, por exemplo, é um estresse, é o luta e fuga. O que a gente faz? A gente faz isso aqui, né? Na luta e na fuga, no congelamento. A gente está. As pessoas estão ficando cada vez mais com esse lugar fechado aqui, e também por causa do celular, enfim. Então, não adianta nada ela vir aqui, fazer uma sessão e não procurar o que é essa causa, né? O que está acontecendo com ela. Então, a ideia é focar no indivíduo e não na doença. O Ayurveda foca no indivíduo e não na doença. A ideia é fazer de tudo para que a pessoa fique bem, tenha disposição física, esteja com tudo funcionando 100%, envelheça com qualidade de vida, com independência, sem dores, né, sem quadros crônicos, né. Então, a ideia é prevenção, né. Vai ajudar uma massagem ayurvédica numa dor? Vai, porque automaticamente a pessoa vai relaxar, vai respirar, vai soltar as amarras, né, vai soltar essa carcaça que ela tem. Mas aí sim tem que ser um fisioterapeuta, um massoterapeuta, um osteopata, né? Alguém que tem essa capacidade técnica de acompanhar. Até porque quando chega nesse ponto, o físico já machucou, né? Agora, se você pensar em todos esses trabalhos como um trabalho de prevenção, né? Eu falo que antes de você ficar doente na matéria, o seu campo energético adoece, né? Então, quando Exato. você trabalha o seu campo energético antes, você se previne, né, de problemas que você pode ter futuramente, né? Às vezes um problema na coluna, né, não é um problema de postura, mas é um problema de tensão. E quando você trabalha isso, você dá uma liberada nessa tensão, e isso acaba resolvendo o seu problema, né? E não precisa passar por sessões brutas de torta aqui, puxa ali, puxa o pescoço, né? Exatamente. E dentro do massagista, você sai de lá pior do que chegou, viu? Já aconteceu isso. Isso acontece muito, viu? Muito, porque, mais uma vez, a gente esquece que tem uma potência na simplicidade e na sutileza, né? Eu vejo muita gente falando, eu vou no shiatsu porque, nossa, ele me aperta, ele me solta, não necessariamente porque o toque é forte, ele vai ser eficiente, né? Às vezes você só encostar a mão ali com o calor da mão naquele lugar, assim, a pessoa já vai soltar aquilo, já vai soltar aquela resistência. A região entre as escápulas, por exemplo, é uma região que todo mundo está criando uma carcaça ali, está ficando dura, né? Então, a gente vai ficar lá cutucando. Primeiro, porque eu não tenho competência técnica. E segundo, porque existe um caminho da sutileza, da simplicidade, da suavidade, que às vezes é mais eficiente que um toque forte, né? Então, a gente sempre busca esse caminho mais doce, mais suave, mais tranquilo, né? Para ter realmente essa troca, a pessoa ter uma relação de troca com o corpo dela de amor, que é Sneha, que é esse pilar do Ayurveda. Isso, e a Margarete está colocando aqui que é uma delícia. Margarete, eu ainda não fiz, tá? Mas eu imagino que é uma delícia. Pode ficar tranquila que eu vou me preparar aqui, vou marcar uma agenda com a Andresa aqui para poder fazer essa massagem aí. Do tempo que eu estou conversando com ela até a gente estar aqui na live aqui, ela já falou bastante sobre isso e eu estou empolgado para fazer essa massagem. Mas esse trabalho que você faz, Andresa, é um trabalho de autoconhecimento, é um reconectar, é uma desconstrução para uma nova construção, né? É isso aí, esse é o fundamento de tudo. Você sabe que foi aí que me pegou para mim como paciente e aluna, né? É isso, é uma disrupção mesmo, é uma coisa... Você perde um pouco o chão, porque você acreditou em tantas coisas ao longo da sua vida, né?
O que foi falado para você sobre carreira, sobre construção enfim, de vida, de patrimônio, né? Enfim. E aí, quando você vai estudando, se aprofundando no Ayurveda, no Yoga, você perde um pouco o chão, aquilo vai se desmanchando, aquilo vai se desfazendo, mas, ao mesmo tempo, você está segura desse novo caminho, né? Você sente uma segurança, você sente um amparo, que não é de nenhum guru, nada fora de você. É isso, acho que essa conexão com a gente, com a nossa natureza, faz a gente se sentir mais segura, né? E é um E você trabalho vai legal. tirando... Não é você que impõe, né? A pessoa descobre. Descobre, assim. E aí eu te falei, às vezes uma pessoa de 18 anos descobriu muito mais rápido do que eu, que tenho 48, né? Porque cada um tem o seu tempo, o seu ritmo, o seu caminho, né? Então, é um disruptor. Eu acho que eles vêm realmente para desconstruir muitas coisas que nos foram... A gente nunca questionou. A gente entrou no automático, fez... E nunca questionou, nunca foi atrás de... Sabe o Matrix, que tem as duas pílulas, né? A gente sempre usou uma e esqueceu que podia usar outra, né? Então, é muito bonito, é um trabalho... Eu acho que tem uma magia, eu sempre comento isso com a Devi, enfim, com os meus alunos, com os meus pacientes. O Yoga e o Ayurveda trazem uma poesia e trazem uma magia, que nem a gente vai entrar em Navaratri agora, né, que é um período super auspicioso do hinduísmo, que a gente fala muito sobre os aspectos das deusas, mulheres, né, cada uma com a sua força, com as suas potências, tal, que tudo muito lúdico, né, naquelas imagens de vários braços, e de flor de lótus, e o leão, e não sei o que, e tal, as cores, né, mas tudo tá dentro da gente. Mas a gente, ser humano, a gente precisa desse lúdico, a gente precisa dessa magia, né, precisa de um Harry Potter, precisa de um Avatar, né, enfim... Mas está dentro de nós, então, isso também, como jornalista, eu adoro escrever, adoro ler, né, então, essa poesia, esse jeito da narrativa deles, esse jeito de falar, de trazer essas filosofias de vida por meio de deuses e deusas e rituais e filosofias, assim, né, tem frases da Gita que são maravilhosas, a gente pode ler hoje, pode ler daqui a um ano, pode ler daqui 2 anos, vai ter um significado completamente diferente da nossa vida, de acordo com o momento que a gente está passando, mas ela vai servir para os 3 momentos, né, então é apaixonante, porque você começa a se apaixonar por tudo ao mesmo tempo agora, né. Eu sempre peço para as pessoas que eu converso para me dar um exemplo de algum paciente, não sei se é assim que a gente pode chamar, né? Alguém que você tratou, né? Lógico, sem falar o nome, e como é que você viu a reconstrução, né? Como é que era, chegou aqui rígido que nem um tijolo, hoje está mole igual amarelo, que é uma gelatina, né? Como é que é isso? O que você já viu acontecer aí dentro dessa sua andança aí dentro desse contexto? Olha, na questão do yoga, o que eu percebo muito são os alunos falando que estão mais presentes no dia a dia, né? Pessoas que eram completamente desconectadas, que esqueciam tudo, que até a aula comigo, às vezes marcava, esquecia que marcava a aula, não aparecia, né? Então eu vejo isso muito, porque assim, o yoga tem uma coisa que é muito importante falar, o yoga começa quando a gente enrola o nosso tapetinho e termina a aula. O yoga não, a yoga, ok, a prática é legal, é bacana, mas assim, se você não leva aquilo que você aprendeu para o mundo, para o teu dia a dia, você não está praticando yoga, né? Então, eu vejo muito isso, as pessoas falam, nossa, eu estou pensando muito mais antes de responder para quem me irrita, né? Não tô... A gente tem dois personagens que a gente traz muito no yoga e na meditação, que é o chacal, que é aquele bicho que está sempre querendo brigar, criando briga, né? E a girafa, que é o serzinho mais compassivo do mundo, que tem o maior coração, é da girafa, né? Então, eu vejo que os alunos estão ficando um pouquinho mais girafa e menos chacal, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Outro ponto que eu já comentei aqui foi na época da pandemia, o yoga foi muito importante para mim, assim, como praticante,
E eu vendo essa resposta das pessoas vivendo processos de luto, de doença, de dificuldades, elas conseguindo encarar de uma forma muito mais, sem tanta rigidez, né, e sem tanto sofrimento, eu acho, né. Eu lembro que eu ouvi um depoimento de uma moça de uma fábrica, de uma equipe que eu conduzi uma meditação online, a fábrica nem era em São Paulo, e ela falou, nossa, meu pai faleceu, eu peguei o ônibus daqui, fui até Minas, enterrei ele, resolvi tudo com a minha mãe, tudo que tinha que resolver, coisa de família, tal, voltei. Aí ela falou que quando ela voltou, ela pensou assim, parece que não fui eu que resolvi tudo isso. Não tô acreditando que eu reagi assim. E ela colocou muito isso por conta da prática dela de meditação, atribuiu muito isso por conta da prática de meditação, né? E no Ayurveda, isso é diário quase, porque o fato da pessoa raspar a língua, às vezes, eles me mandam foto, meus pacientes me mandam foto da língua de manhã, né? Então, às vezes, o fato da pessoa me raspar a língua, né, e falar, nossa, hoje tá completamente diferente de ontem, o fato da pessoa ter observado isso em 24 horas, para mim já é, assim, uma conquista, sabe? E na massagem, as pessoas se emocionam muito, vem muita memória, porque é isso, a gente vai minguando a gente, né? Esse nosso lugar vai fechando nessa vida frenética que a gente vive. E quando a pessoa começa a respirar, começa a abrir, começa a acessar, né? Outro dia uma menina saiu daqui e falou, nossa, me veio muita imagem da casa da minha avó, fazia tempo que eu não lembrava de como era a casa dela. Hoje eu lembrei do quadro que tinha na sala dela, quando eu deitava no colo dela e o quadro ali, né? Então, assim, é uma sementinha que você coloca ali para a pessoa acessar esse lugar, né? É bem bacana. Muito bom, muito bom. A gente está terminando a nossa 1 hora de bate-papo aqui, passa rápido, né, Andressa? Eu vou colocar aqui, para quem quiser contatar a Andressa, o número do WhatsApp dela. Vocês fiquem à vontade, vou deixar aqui um pouquinho aqui para vocês anotarem. Quem quiser conversar com a Andressa para saber um pouco mais sobre esse trabalho, experimentar essa massagem ou experimentar esse atendimento de yoga, né? O número é esse. E aí, Andressa, eu queria que você falasse um pouquinho. As pessoas te procuram, como é que isso funciona, né? Como é que funciona esse primeiro contato, né? Para que as pessoas entendam aí, possam buscar aí para poder fazer esses tratamentos. No caso do Ayurveda, existem várias formas. A gente pode fazer uma consulta primeiro, é uma consulta que demora umas 2 horas, 2 horas e meia, uma anamnese bem profunda, né? E aí a gente passa um tratamento englobando vários pilares, né? Então, assim, alimentação, não sou nutricionista ayurvédica, mas, assim, faço um trabalho de acompanhamento, tenho indicações, né? Trabalho em parceria com alguns. Quais tipos de tratamento a pessoa vai precisar? Então, o Shirodhara, que é a oleação só na cabeça, a Abhyanga, o Dwartana, que é uma massagem mais forte, mais esfoliante, mais vigorosa, né? Netrabasti, com a história dos celulares, né, telas, as pessoas estão, e o tempo seco, as pessoas estão sentindo muita secura nos olhos, então o Netrabasti vem para hidratar essa região dos olhos também, nutrir, lubrificar, né, então, enfim, só dando exemplos grosseiros aqui, mas eu faço esse diagnóstico e a gente segue com os tratamentos. Um outro jeito é a massagem, né. Aliás, foi o meu primeiro curso que eu fiz. Antes de fazer de terapeuta Ayurveda, eu fiz o primeiro de massagem ayurvédica, incrível, e eu gosto muito, eu acredito muito nessa relação da consciência corporal, da respiração, consciência corporal, memórias, emoções, né, saúde mental. E aí, então, a pessoa vem aqui, eu faço uma pequena anamnese com ela, né, eu preciso entender, eu não consigo colocar a pessoa direto na massagem, né, eu tenho que conversar um pouquinho com ela, entender momento de vida, até para saber o óleo que eu vou usar, tudo, e ela faz a massagem. E o terceiro é a yoga, né, o yoga, como eu te falei, estou trabalhando com grupos pequenos, ou grupos particulares, ou presencial, ou online, e os grupos corporativos também, que aí é um outro escopo, que eu preciso sentar com a pessoa que vai precisar dos meus serviços, entender um pouco a realidade da empresa ou do grupo que eu vou conduzir. Muito bom, muito bom.
Estamos terminando. Andresa, eu queria que você mandasse um recado agora para a gente poder finalizar. A gente vive um momento de tensão nesse planeta, né? Estamos no dia 2 de outubro de 2024, o planeta está em crise. Eu fiz uma postagem essa semana falando que a gente precisa um pouco de amor de mãe, né? Amor incondicional, né? Que o planeta está precisando um pouco disso, né? E aí eu queria que você mandasse um recado aí para as pessoas que estão assistindo, para que a gente possa finalizar aí. Eu acho que é um pouco uma variação do que você está falando. Esse A Vida Pode Ser Mais Doce, ele é um amor de mãe, né? Ele é aquele acolhimento materno, ou aquele acolhimento da avó, né? O mundo está caindo lá fora, mas quando você chega ali, você se sente seguro, você está bem, você está num lugar seguro, de afeto, né? Então, é um pouco disso, eu acho. Aproveitando também esse gancho e falando um pouco desse momento que eu sempre falo, que a vida pode ser mais doce e mais mágica, né? Também ligada a esse amor de mãe, é esse momento que a gente vive auspicioso de Navaratri, que entra agora no calendário do hinduísmo, que eu acho bacana as pessoas procurarem, assim, entender um pouco o que é, e cada um se conectar da sua forma. Não precisa ser do yoga, do ayurveda, do hinduísmo para, né, para trazer essa intenção desse amor de mãe, né? Mas ligar a sua linha se ligar à sua linha de espiritualidade, se conectar à sua linha de espiritualidade, que traga isso, né? Uma figura do seu panteão, um mestre, um guia, que te traga isso, né? E tudo, mais uma vez, eu acho que a gente vai fechar do jeito que a gente abriu, sobre doçura, sobre leveza, sobre suavidade, sobre sutileza, né? Tá tudo relacionado, eu acho. É isso aí. Andresa, muito, muito, muito obrigado. Muito bom falar com você. Aprendi bastante. Margarete, você está me ouvindo? Eu sei que você está me ouvindo. Você vai ter que vir aqui explicar o que é esse Navaratri aqui para as pessoas. Que a Andresa falou. Agora você vai ter que vir aqui, porque eu sei que você é culpada de tudo isso. Então você vai ter que vir aqui explicar. É mesmo, viu? Ela é mesmo. Ela é culpada, eu conheço. Ela vai ter que vir aqui explicar tudo isso aí. Você já se prepara que eu vou mandar um WhatsApp para você, tá? E, Andresa, muito obrigado. Boa noite para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, você que assistiu. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Boa noite, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.